Boa tarde, pessoal. Agradeço o Paulo pelo convite. Né? Também eu vejo que aqui o pessoal gosta de dar elogios, né? Fazer elogios aos palestrantes. Eu vou falar então um pouco sobre essa questão do conhecimento. Eu tenho justamente estudado o que a gente pode ou não fazer com o conhecimento. Na verdade, o conhecimento de uma forma menos abstrata, mas representações do conhecimento. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente sabe, mas quando a gente representa ela numa forma escrita, numa forma falada, num desenho, então daí ela está representada em algo que a gente consegue realmente comparar e olhar, sabe? Então, ou realmente fazer uma cópia, etc. Então, quando eu falo conhecimento, eu estou referindo mais especificamente em representações do conhecimento. Então, e o título aqui eu ajustei um pouco para ficar, vamos dizer, mais chique, que eu botei o reuso do conhecimento dos hipertextos aos hiperobjetos. No papel aí vocês vão ver que está do conteúdo até os instrumentos científicos. Então aqui estou dando uns novos nomes para o conteúdo, que pode ser pensado como hipertexto multimídia, e os objetos, instrumentos científicos que, se tiverem propriedades de compatibilidade, que nem a gente tem nos hipertextos, a gente vai poder chamar de hiperobjetos. Então, eu estou trazendo um conceito para facilitar a compreensão do que pode ser considerado os objetos abertos ou não. E, bom, isso está acontecendo lá no Instituto de Física da URGS, e a gente acaba fazendo um trabalho que está entre engenharia e física e ensino. É difícil delinear exatamente onde é que a gente está atuando, porque a gente está realmente construindo algo de base para que se construam novas coisas. De maneira geral, eu vou falar um pouco sobre a evolução da comunicação, né, pensando várias etapas do conhecimento, como é que a gente troca conhecimento, então a comunicação. Um ponto que eu vou trazer é a questão de ciência cidadã, que é a participação dos cidadãos no processo de investigação científica. Vou dar algum exemplo. E para falar de conhecimento livre, né, que é aquilo que a gente pode falar à vontade, pode copiar, pode modificar, né, pensando na parte legal também, na parte técnica. Se a gente consegue fazer uma cópia daquilo e a gente tem autorização para isso e a gente pode misturar coisas e não é informal. Porque muita coisa que a gente faz pelas nossas habilidades intelectuais, a gente vai lá e mistura, mas é uma brincadeira informal, porque na verdade está violando um monte de direito autoral, né, um monte de coisa que está acontecendo, acaba sendo na informalidade. Então, como é que a gente pode fazer isso e ainda está fazendo algo que, eu posso mostrar, assinar e é uma obra autêntica, né, que não vai ter ninguém dizendo, mas isso que tu fez é ilegal, eu não gosto, eu vou te processar, tá? E vou falar de instrumentos científicos e educacionais que podem ser construídos com essa lógica também. E o Centro de Tecnologia Acadêmica, que é esse centro que o Paulo falou, que a gente criou ali no Instituto de Física da URGS. Já tem uma filial no Colégio de Aplicação, onde os alunos do ensino médio e alguns do ensino fundamental já começam a ter contato com essas práticas. E a bancada de hiperobjetos, que é uma maneira de fabricar os instrumentos que a gente está desenvolvendo. Então, começando para essa história da comunicação, a comunicação ela evolui com o tempo. Se a gente for pensar mesmo um organismo unicelular e pensando na vida na Terra, que começou sendo organismos unicelulares, não necessariamente se comunicavam, tinham uma certa noção do ambiente que viviam para saber mais ou menos para que lado ir na hora de buscar comida ou fugir de um ambiente hostil. Então, tinham uma certa capacidade de sentir o ambiente, né? A comunicação começou a surgir mesmo. Aqui no segundo quadro eu mostro uma foto de uma tetrabaena, que é um organismo multicelular dos mais simples que existem. São 4 células flageladas que se associaram e resolveram formar um organismo com mais de uma célula. Isso aconteceu depois de alguns milhões de anos da vida na Terra e foi algo bem interessante. Elas começaram a trocar informação química e, de alguma razão, isso foi vantajoso. Então, não seria a informação
cognitiva como a nossa, talvez, né? Bem longe disso, mas alguma interação da presença da outra está ali, fazia sentido elas se associarem e, bom, o multicelular foi o grande passo de diversidade da vida na Terra, né? A especialização de tecidos depois disso, né? A explosão do Cambriano, um monte de dinossauros, etc. Estamos nós aqui. Nós aqui falamos e a gente tem história, a primeira etapa da civilização foi oral. As pessoas falavam e a história e a cultura era se mantida de maneira oral, claro que com um cenário que estava construído junto para aquela civilização, discurso, religião, que mantinha a sociedade funcionando, culturalmente funcionando. Eles não poderiam imaginar como é que seria uma sociedade depois que as pessoas pudessem registrar aquilo e aquilo está presente mesmo na ausência de quem concebeu aquela informação. Era inconcebível para quem só falava pensar como é que seria uma sociedade com escrita, que pode se escrever e depois a gente vai poder levar para outro lugar isso aí que foi escrito. Então aqui eu mostro um slide com alguns hieróglifos, provavelmente egípcios, não? Ou escrita cuneiforme, não sei qual é a origem, mas deve ser um dos primeiros caracteres escritos pelo ser humano. Isso realmente foi uma transformação gigantesca na humanidade. Aí a gente pode falar de leis, está escrito, Código de Hammurabi, imagina uma pedra que vai regir quais são os códigos que a sociedade vai, vamos dizer, concordar em viver. Então, começam a ter leis, surge o Estado, cobrança de impostos, matemática. Então, complexifica mais a sociedade a partir do surgimento da escrita. E a matemática só pode ser possível quando a gente está escrevendo, né? Ou fica só 0, 1 ou muitos, né? A gente começa a fazer matemática de verdade, contabilidade. Grande modificação também teve quando surgiu a imprensa. Antes da imprensa, o custo de um livro era exorbitante, era uma pequena parcela da população que tinha acesso aos livros. Tinha uma profissão que chamava copista. A pessoa ficava copiando o livro, copiava os desenhos, copiava tabelas de observações astronômicas, tabelas matemáticas, a matemática vivia de tabelas também, as tabelas eram copiadas, volta e meia com alguns erros, e os erros vão se propagando com as cópias, né? Vão piorando também. Bom, mas esses eram os livros antes da imprensa. Com a imprensa, os livros começaram a ser editados em larga escala, e foi aí pelo século XVI, logo em seguida da imprensa, já tinham tabelas matemáticas, tabelas das observações de Tycho Brahe impressas, e resultou na Revolução Científica, né, de Kepler, que observando dados que já estavam impressos, Newton, né, com acesso aos livros matemáticos já estavam impressos, aí começou a ter um mecanismo de troca em larga escala de informação. Os níveis de alfabetização começaram a subir com o advento da imprensa, né? Que os livros começaram a ficar acessíveis para as pessoas que não eram da nobreza, né? Pela essa diferença de custo. Cada uma dessas modificações resulta em alguns anos para elas serem assimiladas pela sociedade. Não é assim, surgiu a imprensa e teve a Revolução Francesa e acabou com o feudalismo e se instalou uma nova modalidade política. Isso aí a gente, claro que tem influência, isso são coisas que levam décadas. Bom, vai variar com o tempo. Aí nessa escala, as primeiras foram milhões de anos, entre as primeiras e as segundas, aí milhões de anos, depois foi dezenas de milhares de anos entre a escrita, entre fala e escrita. Depois até surgir a imprensa, foi talvez alguns milhares de anos também, depois baixou para centenas de anos, e agora a gente está com um pouco mais de 50, 60 anos, a tecnologia digital. É mais rápido, mas o que quer dizer é que
consequências dessa tecnologia e o bom uso dela, a gente ainda está aprendendo a fazer. Não é porque a gente está todos conectados, fazendo alguma coisa com nossos aparelhos digitais, quer dizer que a gente está usando isso já de maneira realmente inteligente. Então, a gente pode precisar mais tempo para que isso que a gente se aproprie dessas tecnologias de maneira eficiente. Claro que já tem influências gigantescas na sociedade. O que aconteceu na Primavera Árabe, alguns anos atrás, que foi Twitter, que desencadeou um monte de revolta, contra os regimes, etc. Então, já tem modificações, mas não quer dizer isso, não quer dizer que a gente já esteja utilizando bem essa tecnologia. Um conceito que ajuda a gente a compreender essa questão dessas novas formas de comunicação é o conceito de ecologia cognitiva, que foi cunhado pelo Pierre Levy, um filósofo francês, num livro As Tecnologias da Inteligência. É um livro bem interessante, onde ele fala desse conceito, uma analogia com a ecologia dos ecossistemas naturais, da biologia, para a ecologia das ideias e das mentes humanas. Então ele fala que o meio ecológico no qual as representações se propagam, então as representações do conhecimento, então a ecologia da propagação das representações do conhecimento é composto por dois grandes conjuntos. Então, o que viabiliza essa ecologia das ideias e da transmissão são as mentes humanas e as redes técnicas de armazenamento, de transformação e transmissão das representações, que aí vai ser desde a fala, escrita, vai vindo pela imprensa, e agora, quando a gente quer mandar uma mensagem para o outro lado do mundo, a gente só pega o celular, escreve, e essa mensagem está lá em questão de segundos. Então, isso se torna realmente uma parte da gente. Há 500 anos atrás, era uma carta que era enviada por um navio veleiro, que ia de um continente para o outro, levava meses para chegar. Então, são coisas que eram impensáveis para as pessoas daquela época, pensar como é que seria a gente poder se comunicar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente. E hoje, para nós, isso é simplesmente trivial. Qualquer um consegue fazer, não é difícil. Então, a aparição de tecnologias intelectuais como a escrita, a informática, transforma o meio na qual se propagam as representações. Então, a gente está olhando para isso, nesse ponto de vista, como é que a gente consegue melhorar e utilizar melhor as tecnologias dadas nossas propriedades das mentes humanas. Nessa tecnologia digital, surgiu algo em 93, algo que surgiu num laboratório de física, o CERN, que é aquele grande laboratório europeu de pesquisa nuclear, onde tem dois aceleradores, o LHC, um grande acelerador com partículas orbitando um anel em direções opostas e se colidem em alguns pontos, gerando fenômenos bem interessantes. Existe um problema de comunicação entre os próprios cientistas do laboratório, tinham computadores, tinham rede, mas não tinha uma maneira inteligente de uma pessoa publicar alguma coisa e os outros receberem, se quisessem, o conteúdo, ou acessarem o conteúdo que uma pessoa disponibilizou para outro. E então o Tim Berners-Lee ele propôs para o comitê do CERN a criação do que ele chamou de World Wide Web, que seria um protocolo de comunicação, uma forma de fazer um servidor web e um navegador capaz de acessar esse conteúdo, para facilitar a comunicação dos cientistas. Então, realmente surgiu dentro do laboratório de física. E vendo a importância disso aí, depois que isso estava funcionando, o CERN colocou tudo isso em domínio público. Ele colocou todas as especificações para fazer uma página HTML, para colocar um servidor que vai servir essa página HTML com imagens, hiperlinks e etc. E uma maneira de remotamente conseguir acessar esse conteúdo. Então, isso foi algo extremamente inovador, eles perceberam que isso era realmente importante para a sociedade e eles lançaram em domínio público, deixaram que qualquer um copiasse, implementasse, fizesse modificações no servidor, no navegador e se estabeleceu um padrão de comunicação que é o hipertexto, que ele está evoluindo, novos elementos são adicionados. Vocês acham que esse passo foi importante para a gente estar usando a internet como ela é hoje? Poderia ser uma briga entre vários grandões querendo dizer, não, o meu padrão que vai ser utilizado para os navegadores,
navegador web vai ser eu que vou certificar, né? Vai ter o meu padrão, vai ter o padrão de não sei quem, e daí o meu navegador e meu computador acessa tal conteúdo, não acessa daqueles outros, né? E poderia ter divisões do que é compatível entre navegadores e computadores. Então isso foi realmente algo que viabilizou isso se incorporar numa ecologia cognitiva que ela mesmo pode ser mantida e evoluída pelas próprias pessoas que se comunicam. Então, isso aí é que faz entrar na ecologia cognitiva. Um passo importante, então, colocar em domínio público o software da www. Isso era uma questão de simplesmente publicar conteúdo. E qualquer um pode fazer isso. Vocês podem pegar o computador de vocês e, com poucos comandos, transformar ele num website. Daí a questão de comunicação, de como conectar nele. Segurança, mas é uma coisa que hoje não é difícil de fazer. Isso era uma maneira simplesmente de publicar. E em 2001, então, vamos ver, 8 anos depois, um inglês, eu acredito que ele é inglês, ele pensou, eu vou deixar essas pessoas que acessam também editar meu conteúdo. Vou deixar elas editarem meu website. Vai ser um website que pode ser editado por qualquer um no mundo e com o objetivo de construir uma enciclopédia. Isso não tem como dar certo, é caos, é anarquia, vai ser uma porcaria, né? Bom, quem aí nunca usou a Wikipédia? Nem que seja para encontrar referência ou para criticar. Então a Wikipédia desbancou a enciclopédia britânica. Depois começaram a crescer os acessos, tem artigos até comparando qualidade de artigos científicos publicados na Science, comparando erros que são encontrados na Wikipédia e também são encontrados na enciclopédia, como a enciclopédia britânica, e em certas áreas acharam um número equivalente de erros. Mais do que isso, qualquer um pode reutilizar o conteúdo. Agora a gente está começando a ver esse material que a gente pode usar, foi feito por várias pessoas e a gente pode usar sem estar infringindo nada. Eu posso usar aquela figura, modificar ela, adaptar ela, e não estou cometendo nenhuma violação. A gente concordou, quem está editando ali está concordando em fazer isso. Então a gente começa a ver as possibilidades de reuso do conhecimento diferente do material que a gente está acostumado a receber. Um livro que, no meu tempo, era não escreve no livro. O livro é intocável, não coloca nem, se fizer, faz a lápis, fica fácil de apagar. Era uma heresia poder escrever num livro. Agora imagina que agora a gente pode ter autorização de escrever um parágrafo no livro. Não gostei daquilo, eu vou reescrever e vou fazer a minha versão daquele livro que tem aquele ponto, não gosto, aquilo ali eu acho que está errado, eu escrevo minha versão e é o que apresento é essa versão que eu digo, fiz essa modificação e está aqui para vocês, é isso que eu acho que é o certo. Então os professores, tendo acesso a conteúdos com essas propriedades, podem fazer ajustes ao material. Pode estar errado, pode ser questão de opinião, né? Seja lá o que for. O material pode ser traduzido, inclusive, né? Então ampliando o acesso. E um sistema inédito de curadoria pública. Funciona como, se vocês gostam de um certo assunto, vocês vão lá e fazem uma pequena correção, uma vírgula, que acharam errado, num artigo da Wikipédia e clicam em observar. Vocês gostam daquele assunto. E daí, um tempo depois, alguém vai lá e edita aquele artigo e vocês recebem uma notificação. E daí a pessoa foi lá e botou uma coisa legal. Eu gostei do que ela botou. Então daí vocês mantêm aquilo. Depois de um tempo recebem a notificação de novo de que aquilo foi modificado e foi, avacalharam o artigo, botaram bobagem, vandalismo mesmo. Existe muito vandalismo na Wikipédia. Daí vocês, como têm uma ligação com aquilo, vão lá e arrumam, apertando um botão, reverter. É um botão para desfazer uma edição. Então, funciona com curadoria pública mesmo. E até sugestão para professores aqui, programa da Wikipédia, programa de educação, que é estimular os alunos a editar a Wikipédia. Se tem artigo ruim, sugere para os alunos melhorarem, vocês podem melhorar o artigo, peçam para os professores de vocês, professor, deixa eu editar o artigo da Wikipédia, olha que ruim que ele está, daí dá uma notinha aí para eu fazer esse trabalho aqui, né? Já desenvolve edição de texto, né? A gente tem que aprender a escrever em linguagem técnica.
Vocês têm que desenvolver essas habilidades e esse é um bom lugar que vocês estão fazendo, onde vocês acessam o conteúdo. Vocês estão publicando para os colegas de vocês de verdade, não é aquilo que foi escrito e vai para uma gaveta e vai fora para o semestre seguinte. É algo que faz sentido publicar, é algo que faz sentido escrever. Então, promover isso aí é bem interessante, tem um programa e ainda contribui para um objetivo nobre da Wikipédia. Imagine um mundo no qual cada pessoa no planeta tem acesso livre à soma de todo o conhecimento humano. Então, além disso, além de ser bom para o desenvolvimento intelectual de vocês, a gente está fazendo parte de um projeto bem legal. Sobre alguma das críticas que tem a Wikipédia, por exemplo, pode estar errado, alguém pode ter colocado aquilo ali, não sabia o que estava escrevendo, ou estava mal intencionada mesmo. Então, isso deixa claro que quando a gente está lendo um texto na Wikipédia, a gente tem que ter um certo receio, tem que ter um olhar crítico, tem que estar antenado. E eu pergunto para vocês, isso não vale para qualquer coisa que vocês leem, qualquer fonte que seja? Claro que ali é evidente, tem potencial muito maior, já que pode ter um monte de gente querendo fazer brincadeiras, mas é um exercício intelectual que vale para todo mundo e isso eu acho que devia ter o tempo todo mundo com esse olhar. Li isso no jornal, deu na TV, deu no panfleto que eu recebi aí na universidade, tem que se olhar com essa visão crítica também. Ou no livro que está na biblioteca também, para saber se aquilo ali está certo. Então aqui a gente estava falando da Wikipédia, onde várias pessoas contribuem com pequenos trechos de textos, imagens, etc. Uma consequência em larga escala, uma aplicação desse mesmo conceito, no caso de Fukushima, em 2011, em março, teve um terremoto no Japão, lá na costa leste. Maremoto, foi lá, uma onda destruiu o sistema de refrigeração da usina nuclear, então, para finalizar ainda uma explosão nuclear na costa do Japão, no meio daquele caos, O que está acontecendo? E aí, explodiu, não explodiu? Está radioativo aqui? As pessoas ao redor aí, quem está morando lá perto, um monte de gente morando ali por perto e não se tinham informações claras do que estava acontecendo. Depois de alguns dias era assim, saiu uma nota no jornal dizendo o nível de radiação em Tóquio é tanto, dando um valor assim, como se um parâmetro para uma cidade inteira pudesse valer, E qual que é a origem desse dado também? E para as regiões ali perto, muito poucas informações. O que aconteceu? Um grupo de cidadãos, hackers, se organizaram e desenvolveram dá para ver aqui um contador Geiger ligado num Arduino, que é um aparelhinho aí de prototipagem de eletrônicos. Ligaram um GPS, coletaram os dados com data e hora geolocalizados, espalharam isso com o pessoal ali. Eles saíram de bicicleta e de carro, coletando dado e fizeram o equivalente à Wikipédia dos dados de monitoramento de radiação. Em questão de poucos dias, eles tinham esse mapa que eu estou mostrando aí, que foi os dados coletados colaborativamente. Então é o Wiki de ciência, porque são medidas científicas, medindo radiação, podia ser radiação solar, podia ser temperatura, só que no caso é radiação ionizante provinda de um acidente. Eles foram mais ágeis que as instituições especialistas. Estava lá toda a empresa, o governo chinês, japonês, estava também a Agência Internacional de Energia Atômica, da ONU, estava lá com seus especialistas, mandando times, como é que a gente vai lidar com uma situação dessas, o pior desastre desde Chernobyl, na década de 80. 2014, 16 de fevereiro de 2014, uma palestra em Genebra, na sede da Agência Internacional de Energia Atômica, onde um dos coordenadores desse projeto, do Safecast, do site que eu mostrei antes, está lá apresentando como é que eles fizeram isso lá no comitê, no encontro de especialistas. Bom,
no encontro de especialistas de segurança nuclear. Então, eles, com basicamente sem nenhum financiamento, né, foi realmente tirando do bolso, conseguiram fazer um trabalho melhor do que as próprias organizações com grandes especialistas, muito dinheiro e equipamentos de ponta, né? Depois de algum tempo começaram a soltar imagens de satélite que basicamente corroboraram esse dado, mostrando aqui, ó. Bom, ali não vai ter microfone, aqui é o local da usina, aqui é o raio de exclusão, tem um círculo aqui que está fraco de ver, que é 10 quilômetros ao redor da usina. Aqui é 20 quilômetros ao redor da usina, tem um raiozinho aqui assim, que foi a zona de exclusão. Todo mundo fora daí, 20 quilômetros. E aqui é o raio de 30 quilômetros da usina, que eu acho que foi só uma zona de amortecimento, eu acho que não era obrigado a ir embora. Mas aqui a gente podia ver que regiões fora da zona de exclusão ainda tinham bem mais radiação que regiões dentro da zona de exclusão. Que isso só ficou claro com esses dados e depois com a imagem de satélite, que não foi liberada instantaneamente porque não queriam, né? Por escolhas, decisões de quem tinha acesso a esses dados. Bom, mas bateu esses dados, mostraram essa mancha ali para o noroeste, ficou claro nas imagens de satélite também, então basicamente se informou muito mais rápido a população assim. Onde estamos chegando? Então aqui eu vou mostrar um videozinho curto sobre... É um material complementar de um artigo da Science, publicado em 2002, sobre um estudo de pássaros que usam ferramentas, no caso corvo. Porque se sabe que corvo usa palitinhos na natureza. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver que ele está com um aramezinho na boca? Ele está tentando buscar aí. Aqui, ó. Talvez dá para ver que tem um aramezinho ali na boca do corvo. O experimento é sobre o uso de ferramentas por corvos. Você sabe que na natureza eles usam pedacinhos de galho para buscar os bichinhos em troncos de árvore, né? As larvas de besouro que ficam eles buscam os bichinhos para se alimentar. Então, você sabe que usam ferramentas. Existem outros animais que usam ferramentas também. Só que aí, no caso, eles colocaram à disposição do corvo um arame reto. Ali tinha um tubo e ali embaixo um balde com comida, onde a gente consegue ver aqui a alça do balde. Só que, bom, um arame liso não resolve o problema do corvo, né? Que não é bem o que ele encontra na natureza. Agora aqui vocês conseguem ver que ele dobrou a ferramenta dele, adaptou e fez um ganchinho. Isso era justamente... Foi mais de um corvo que aprendeu a fazer isso. Isso aí foi um estudo feito com vários animais e eles não tinham contato, para não ser um mostrando para o outro como fazendo. Eles ficavam... Eu li um pedaço do artigo dizendo como é que eles fizeram para não ter a contaminação entre os diferentes bichinhos. Bom, mas está aí. O bichinho fez o gancho e, bom, ele consegue resolver o problema dele. Então, o ponto é que, se for necessário, ele consegue adaptar a ferramenta dele. A ferramenta dele é adaptável. Então, onde é que a gente está chegando é a possibilidade de adaptar nossas ferramentas, de poder dobrar o aramezinho ou tornar ela próxima do que a gente precisa, que nem necessariamente quem pensou na ferramenta, seja o nosso celular, seja os programas que a gente usa no computador, necessariamente pensou em todas as possibilidades que ela pode servir para nós. Além disso, eu vou botar aqui umas recomendações que eu achei recentemente num texto de 2009, do encontro da ONU, do painel da IPCC. Eles têm conferências quadro periodicamente, e esse aqui é o United Nations Framework Convention on Climate Change, conferência quadro das Nações Unidas em Mudanças Climáticas.
eles fizeram essa recomendação para difusão e transferência de tecnologias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, tem essa questão de que tem países que estão ficando mais secos, tem países que estão ficando mais molhados, tem países que estão ficando embaixo da água, conforme ocorrem mudanças do clima. E como é que vai ser o sistema de transferência de tecnologia para esses países, né? Eles vão virar nossos clientes ou a gente vai ajudar eles a se virarem sozinhos, né? Então, essa que é uma questão que eles estavam trazendo, a questão de ética mesmo, de transferência de tecnologia. E está lá escrito nesse manual aqui, vocês podem encontrar. A transferência de tecnologia deve prover capacidade ao recipiente para instalar, operar, manter, reparar as tecnologias importadas, produzir versões de custo reduzidas das tecnologias importadas, adaptar as tecnologias importadas para mercados domésticos e circunstâncias e desenvolver novas tecnologias. Então, a gente não quer criar um dependente nos nossos produtos, mas a gente quer criar um país que consiga se virar sozinho nessa situação. Isso aqui é um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo. E agora a gente pode falar sobre o conhecimento e as suas representações. Agora, do ponto de vista mais fundamental. Eu falei do conhecimento e agora aqui está claro as suas representações. Tem algumas propriedades. O que a gente sabe, a gente pode usar. Não é nada que nos impede de usar o que a gente sabe, de estudar, de refinar o que a gente já sabe para saber mais, ou descobrir que a gente não sabia. A gente pode modificar. Quando a gente está estudando e refinando, a gente vai acabar modificando. Se vocês forem ver as transformações científicas, foram feitas em base de teorias anteriores, foram feitas pequenas modificações, ajustes, e, tão importante quanto, elas foram distribuídas depois. Não adianta fazer a modificação, descobrir e depois não comunicar aos pares que foi feito esse novo avanço. Depois vai se ter discussão, a ciência usa isso, né, mecanismo de retroalimentação. Mas não quer dizer que é só a ciência que faz uso disso. Se vocês conhecem uma música, nada impede vocês intelectualmente de usarem ela ou de escutarem ela. Vocês podem treinar elas e aprenderem a tocar elas, cantar. Vocês podem fazer modificações, trocar a letra, trocar um acorde, trocar a música e fazer ela um pouquinho diferente e fazer a distribuição dela, cantar para outras pessoas, gravar e fazer. Nada impede vocês de fazer isso do ponto de vista intelectual. A capacidade inata de todos vocês em relação ao conhecimento sempre foi. Isso não é uma coisa que a gente inventou agora. Então, isso são coisas que simplesmente são. Essas são as 4 liberdades do conhecimento: uso, estudo, modificação e distribuição. Isso existe porque o conhecimento é não rival. Esse é um conceito que vem da economia, da rivalidade do uso. Se a gente for pensar, a economia fala de bens rivais e não rivais. O bem rival não é que estão brigando. Não é que estão brigando. Por exemplo, se eu tenho um copo d'água, ele é limitado. Se eu tomar essa água, ninguém mais vai poder tomar. Se eu tenho uma caneta, eu posso escrever com essa caneta. Enquanto eu estou usando, o meu uso rivaliza com o uso de vocês, dessa mesma caneta. Então, os objetos físicos têm essa propriedade, e isso é uma propriedade muito importante da economia, que daí define demanda, oferta, demanda, põe preço nas coisas, e etc. Então, eles usam bastante esse conceito, né, do ponto de vista econômico. Porém, existem coisas que são não rivais. No caso, o que é intangível, o conhecimento. O fato de eu conhecer uma música não impede de vocês conhecerem. O fato de eu pensar nessa música não impede vocês de pensarem essa música. O fato de eu cantar essa música lá em Porto Alegre não impede vocês de cantarem essa música aqui. Então, as propriedades de uso do conhecimento são não rivais. Quer dizer que quanto mais a gente usa, mais a gente pode usar e não se depleta com o uso. Pelo contrário, se todo mundo usar bastante essa música, todo mundo sabe de cor ela e ela fica mais disponível ainda. Então, as propriedades são opostas e a gente ainda não aprendeu a lidar isso com maneira muito eficiente. Esse é um dos pontos dessas tecnologias digitais. A gente tem agora as possibilidades de disseminar, modificar, como nunca tivemos antes.
Só que a gente ainda está com o pé preso pela cultura da dificuldade de fazer a cópia, né? Da dificuldade que acabou virando um mecanismo de sobrevivência até do autor e etc. Agora novas possibilidades existem e a gente deve explorar essas novas possibilidades. Então, se a gente for falar do conhecimento livre, assim do ponto de vista recente, são vários eventos que foram acontecendo ao longo do tempo. O primeiro foi a licença, em 89, a licença de software livre. Isso aí, eu tenho que contar um pouco da história da inteligência artificial, da computação. Na década de 60, 70, estavam se descobrindo como é que se usa o computador. Existem esses computadores, o primeiro computador foi montado, mas não existia um programa para ele. E agora, o que a gente pode fazer com esse computador, né? Então, era pesquisa no MIT, nas universidades, que estavam pesquisando as possibilidades desses computadores. E as pessoas trocavam algoritmos. Olha, eu descobri como organizar uma lista com eficiência tal. E era realmente isso, tem uma lista, eu quero botar em ordem alfabética, ordem crescente, e foi aumentando a complexidade dos problemas, e as pessoas trocavam essas informações de como fazer isso com bastante entusiasmo, porque elas estavam vendo, pô, isso vai ser importante para a humanidade, isso é legal, essas máquinas são boas, elas vão fazer coisas úteis. Até que isso mudou. Resolveram fazer software proprietário, no ponto de vista que a gente vai dar o código, a gente vai dar para vocês o programa, mas não vai mostrar para vocês como ele funciona. E isso começou a circular nas universidades, e um pesquisador do MIT falou, eu não concordo com isso, e ele pediu demissão do Centro de Inteligência Artificial do MIT, e falou, eu vou escrever meu software livre e vou fazer, isso está errado. Ele simplesmente disse, isso está errado, não pode ser assim. A gente tem que continuar compartilhando as maneiras de utilizar essas máquinas de maneira mais inteligente, né, para que as pessoas possam, quem quiser estudar, quem quiser modificar. Ele achava que isso era um princípio que funcionou até então, e ele achava que isso devia continuar. E daí ele saiu e criou a Fundação de Software Livre. Em 89 ele escreveu uma licença, um termo legal, que é a licença de software livre. General Public License, que foi um primeiro texto dizendo, eu escrevo um código de computador e eu compartilho com vocês, e se vocês fizerem modificações, vocês vão ter que compartilhar comigo as modificações e manter isso aí sempre aberto. Então ele usou todo o sistema legal de leis para criar um ecossistema de troca de programas de computador, para que isso se mantenha do ponto de vista legal e as pessoas possam fazer contribuições aos programas sem depois alguém dizer, não, mas esse programa é meu, tu não pode mais fazer isso. Para não ter uma incerteza do ponto de vista jurídico para que isso aconteça. Alguns anos depois, o CERN lança o software da WWW em domínio público. Em 2001 surge a Wikipédia e, ao mesmo tempo, surgem as licenças de conteúdo, que foi feito para o software livre, uma maneira de compartilhar código de computador, mas ainda não existia uma maneira boa de compartilhar imagens, fotos, vídeos, textos, que entram em regimes jurídicos um pouco diferentes. Porque as pessoas queria-se criar esse ecossistema onde eu tiro uma foto e quero que vocês usem, querem botar na apresentação de vocês, querem botar no trabalho de vocês, querem fazer um livro e usar essa foto como uma foto ilustrativa, usem. Né, com alguns critérios, daí se escreveu as licenças Creative Commons, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, as licenças Creative Commons, agora vocês podem encontrar materiais, fotos, com essa licença que garante que vocês podem reutilizar o material. E, a propósito, é a licença da Wikipédia. A licença da Wikipédia é Creative Commons by Share Alike. Ela exige que tu dê atribuição ao autor e compartilhe igual. As outras pessoas também devem ter esses mesmos direitos de reuso e adaptação do conteúdo. Em 2005, surgiu o Arduino. Quem aí conhece o Arduino? Quem não conhece? O Arduino, aqui tem o Arduino, eu vou passar ele depois. O Arduino é um hardware livre. Primeiro hardware que foi desenhado assim, em larga escala, que se desenhou, os esquemáticos, como é que ele está construído, foi colocado em domínio público? Não, foi com uma licença de Creative Commons.
quer dizer que qualquer um pode fazer modificações, pode fabricar igual, pode fabricar diferente, né? Pode estudar e modificar esse hardware. Eles fizeram isso antes de ter uma licença adequada para hardware. Em 2011, 4 anos atrás, o CERN lança a licença de hardware livre, que é o equivalente que a Free Software Foundation fez em 89 para o software, agora o CERN fez para o hardware, desenvolvendo equipamentos e pensando, eu quero que as pessoas possam usar, estudar, modificar e distribuir esses equipamentos. E eles estão fazendo instrumentos de alta qualidade com essa licença. A gente está sendo um pouco mais modesto, para começar comendo pelas beiradas. Então, teve uma série de evoluções. Aqui foi do ponto de vista dos eventos que ocorreram, aqui do ponto de vista dos conceitos, como eles foram evoluindo. Teve a definição de software livre, que veio junto com a licença, e em 97 veio a definição Debian de software livre. Debian é uma distribuição Linux, que é uma das maiores. E escreveram uma definição do que é software livre. Esse texto é muito importante, porque depois disso, vários outros movimentos começaram a usar essa mesma diretriz, com o mesmo número de itens, para aplicar para conhecimento aberto. Definição de conhecimento aberto. Vocês vão encontrar opendefinition.org. Definição de recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos, quem já ouviu falar? REA. Então, esse é o conceito. Bom, eu vou falar um pouco mais dele, mas também está baseado naquelas mesmas definições de software livre do Debian. E a definição de hardware aberto, também, vocês podem encontrar aqui, tem um link da definição dizendo o que é um hardware aberto. E, bom, tem o movimento de ciência aberta agora falando do acesso ao conhecimento, acesso às publicações, é o contribuinte que paga pela pesquisa e depois não consegue acessar o resultado que foi publicado. Então, entra questões de qual é o objetivo da ciência, como é que ela está funcionando relacionado a isso aí. Bom, aqui está a definição de abertura, que foi derivada das orientações de Debian para software livre. Basicamente, está dizendo que pode-se usar, estudar, modificar e distribuir. Daí, um ponto que tem, por exemplo, é sem discriminação contra pessoas ou grupos, sem discriminação contra campos de trabalho. Quer dizer que a gente não está restringindo o uso comercial. Que é isso que o Paulo falou ali no começo, que a gente deixa aberto para que usem. Se alguém quiser fabricar e vender isso aqui, ótimo. Eu quero que isso aqui chegue o maior número de pessoas possível também. Então, quanto mais gente estiver fabricando, melhor. Então, o software livre também pensa isso. Quanto mais gente estiver usando, melhor. Bom, então tem essas propriedades, sem excluir. Recursos educacionais abertos. É um conceito promovido pela Unesco desde 2001. Esse aqui é o logo, um livro com essas mãos querendo sair, a abertura do conhecimento. Em linhas bem curtas, recursos educacionais abertos são materiais e ferramentas educacionais que podem ser usados, estudados, modificados e distribuídos livremente. Vocês vão encontrar isso no site do REA, em convenções da Unesco falando sobre isso aí, que já tem há vários anos, e eu acho que isso devia ser mais falado. Esse conceito eu acho que é muito importante, porque realmente está falando do acesso ao conhecimento. A gente está falando de direitos humanos, né? O acesso ao conhecimento está lá na carta como direito à cultura e etc. Então, isso aí é uma maneira de viabilizar, né? A gente já tem um monte de material sendo produzido, só que a gente acaba não fazendo da maneira que viabiliza que chegue em mais lugares. Então, agora finalizando essa parte, né, do inicial, instrumentos científicos e educacionais. Atualmente, você pode baixar um arquivo da internet, imprimir na impressora 3D e construir um instrumento científico. Aqui, no caso, um pequeno macaco de laboratório para posicionar alguma peça. Esse artigo, publicado na Science em 2012, construindo equipamentos de laboratório com hardware livre e de código aberto, ele mostra uma redução de 8 vezes no custo do equipamento, entre comprar o equipamento e construir ele usando as máquinas. Então, isso quer dizer que o que a gente tem, seguindo essa proporção, o que a gente acaba tendo de demonstração no laboratório de física, poderia ter 8 vezes mais.
Tem 8 vezes desses, quer dizer que todo mundo vai poder fazer em vez de ser só demonstração. Ou onde não chega nenhum, vai poder ter pelo menos um, para que seja de demonstração. Então, com essa nova lógica, a gente vai conseguir baixar de maneira dramática os custos de equipamentos de laboratório de ensino, mas também de pesquisa científica. Então, viabiliza mais o acesso à ciência e saber o que é ciência e fazer ciência. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma colocação, por enquanto, que eu vou começar a falar do centro. Agora foi bastante coisa, passando por questão de software, conteúdo, licença, conhecimento, cognição. Que bom. Sim, pode falar. Esses aparelhos aí de alta tecnologia já estão disponíveis nessas faculdades? Não, ainda não. Ainda tem muito pouco. Até porque ainda não é uma prática bem estabelecida. Tem pouco, vocês vão ver quem está usando mais isso são hackerspaces, que são... um colega aí de vocês está falando que vai surgir um hackerspace aqui em Brasília também, se já não tem. Então, em geral, são mais comunidades makers que estão usando essas ferramentas. O que a gente está querendo desenvolver é uma metodologia para aplicar isso em escala maior, uma maneira sistemática. Porque o que está acontecendo? Essas máquinas aqui, como essas impressoras 3D, já estão bastante difundidas. Nos Estados Unidos dá para comprar uma por $200. Então, claro que não vai ser uma super impressora, mas já dá para ter em qualquer casa uma impressora dessas. Mas não existe uma maneira comum de desenhar instrumentos e compartilhar, e não existe a prática ainda. Tem alguns sites como Thingiverse, onde vocês podem fazer download de algumas partes para imprimir, mas ainda não tem uma cultura bem estabelecida de utilizar isso na universidade. E o que a gente quer fazer é justamente viabilizar isso, porque a gente acredita que isso pode realmente ter um impacto grande na educação. E depois nos profissionais que estão formados com acesso e habilidade de uso e reuso dessas ferramentas, desse vasto repositório que vai se criar, está sendo criado. Eu vou falar mais disso. Então, o Centro de Tecnologia Acadêmica ele foi criado ali lá na URGS, com o objetivo de usar tudo isso que foi falado até agora. Então, basicamente, são assim, os conceitos que guiam o que o CTA está fazendo. Então, a gente está buscando uma infraestrutura para a expansão do conhecimento. A gente está buscando desenvolver, adotar práticas, estudando o que está acontecendo no mundo em relação a esse tipo de prática. Então, a gente está buscando ferramentas para a criação de objetos digitais, que a gente possa fazer derivações, reuso, remix, compartilhar e materializar o equipamento. O exemplo da impressora 3D é bem ilustrativo disso. A gente busca estudar ferramentas colaborativas, maneiras de compartilhar pedaços de elementos de máquina, de instrumentos, e que a gente consiga cada um fazer um pedaço e depois construir um instrumento final, com o trabalho de várias pessoas trabalhando colaborativamente. Instrumentos científicos educacionais é a nossa linha de partida, mas se eles forem de qualidade e forem abertos, isso aí vai poder desdobrar em empreendedorismo, pessoas que vão ter ideias de juntar peças diferentes e abrir um negócio, fazer um serviço de consultoria, desenvolver seu próprio instrumento e aplicar, Então dá uma autonomia até econômica pode dar. Documentação de projetos é o ponto de não adianta eu só pegar o instrumento, tirar uma foto, botar o vídeo dele funcionando no YouTube e dizer meu equipamento é aberto. Eu estou mostrando para vocês ele funcionando e talvez até sem a caixinha. Então isso não é hardware aberto. Hardware aberto precisa de uma documentação, dá mais trabalho
Esse é um ponto. Então, a gente está querendo buscar o reconhecimento da documentação do hardware como algo que importa do ponto de vista acadêmico, né, porque dá trabalho. Fazer um instrumento tem a sua dificuldade e agora deixar ele organizado para que outra consiga reproduzir aquilo que tu fez é outra coisa. E isso que vai fazer também é uma habilidade profissional muito, muito boa para um cientista, para um engenheiro, para um professor. E máquinas de fabricação digital que sejam de baixo custo, como a impressora 3D, a gente quer fazer outras máquinas que possam ajudar a produzir instrumentos científicos. Então, pensando também na questão da sustentabilidade, aquela questão da Conferência Quadro das Nações Unidas, falando sobre as modalidades de transferência de tecnologia. Então, isso que a gente está fazendo se encaixa na sugestão deles de maneira natural, assim, não precisa forçar para que isso fique assim. Então, se a gente faz assim, já sai da maneira que eles estão sugerindo que deve ser a mudança as tecnologias de mudanças climáticas. Então, um dos nossos principais projetos é a bancada de hiperobjeto. Que vão ser as máquinas que vão produzir esses instrumentos. Então, que nem tem uma impressora 3D, seria a primeira máquina que já está disponível, ela já existe. A gente projetou já uma máquina que é a fresadora de placa de circuito impresso, PCI, João de Barro. Então, aqui eu vou passar para vocês, em 3 partes, um Arduino, uma plaquinha que vai em cima do Arduino conectado para fazer conexão elétrica entre ele e um circuito externo, que nesse caso é uma coisa bem simples, que é para controlar uma matriz de LED, essa presente nos displays, né, que são várias colocadas um do lado do outro, e conforme os LEDs vão acendendo aqui, a gente vê o letreiro andando. Então isso aqui é para desenvolver habilidade de programação, não vai se usar um Arduino para controlar isso num produto, mas isso aqui é uma maneira de aprender a programar ele. Então eu vou passar essa plaquinha. Então aqui a gente vê na direita a imagem da fresadora cortando um circuito eletrônico. Essa aqui ela funciona se coloca uma placa cobreada, uma placa é um isolante, fibra de vidro tipicamente, mas se usa fenolite também, alguns outros materiais, e depois se remove material por usinagem, aqui usinagem mecânica, tem uma peça que vai cortando de lado e isola uma trilha para que se coloque um componente eletrônico e se faça a solda. Então isso aqui se chama fresa. Furadeira faz o furo no eixo da ferramenta, a fresa é lateral. Então aqui vocês estão vendo uma fresa andando de lado na placa e cortando a placa. Isso aqui já foi projetado por nós, eu vou falar logo em seguida. E a gente também está pensando em outras máquinas para complementar isso. Cortadora laser, torno CNC, e também precisamos programas para desenhar e simular esses instrumentos que sejam bons e sejam livres para a gente fazer cópias e chegar Aqui eu gostaria de chegar aqui e poder botar um software desses de qualidade na mão de cada um de vocês. Nossas oficinas são assim. A gente chega com um sistema que roda num pendrive, eu não estou com aqui, está na minha mochila, mas a gente chega com um pendrive para cada aluno, vai lá, cada um no seu computador, e inicia o sistema já com todas as ferramentas que a gente usa. E quem quiser fazer uma cópia desse pendrive, é só baixar do site, tem instruções, ou a gente mesmo disponibiliza a cópia, né, do sistema. A gente ainda não tem CAD bom para desenhar essas peças que sejam CAD razoável, assim, para se uso em larga escala. Os CADs que tem custam 20, 30 mil, ou até mais do que isso. Tem CAD de 150 mil reais e pode passar disso, né? E daí a gente acaba vendo uma prática que é passando software pirata, se passando na universidade, ficou uma prática informal, mas recorrente nas universidades de os alunos passando software pirata, os professores estimulando os alunos a fazer isso, que, digamos, não é uma coisa boa para a gente aprender na universidade, né? A gente pode fazer diferente, então a gente precisa das ferramentas para que a gente faça isso bem. A fresadora João de Barro, então aqui tem uma foto dela, basicamente a gente coloca
a placa aqui embaixo e aqui a gente tem um controle XYZ da ferramenta que está girando essa aqui até 30.000 RPM. E a gente consegue prototipar circuitos eletrônicos como essa plaquinha que está circulando aí. Então, em questão de talvez 20 minutos, ela faz essa placa e deixa pronta para soldar e fazer alguns instrumentos. Ela foi projetada diferente de muitos equipamentos que são feitos open source. Por exemplo, a RapRap, que vocês viram aqui em cima, ela é um tanto frágil, ela é barata, mas ela não é uma máquina muito robusta. Se vocês carregarem ela para um lado ou para o outro, até tirarem uma peça, ela desalinha, a segunda peça não fica fácil de imprimir. Então ela tem a manha de usar a máquina. Não é aquilo que nem a impressora de vocês, que vocês vão lá, mandam imprimir, sai a folha impressa e vocês não precisam ficar conferindo e ver se a folha está alinhada, se o papel está lá, e vocês nem olham, conferem página a página no máximo, senão fica uma página em branco no meio, né? Então essa aqui, ela foi projetada para ser robusta e para ser uma qualidade do nível industrial. No caso de vista, se alguém quiser fabricar isso ou botar isso num laboratório de pesquisa e ela tem que funcionar na hora de funcionar, ela vai funcionar. Construindo ela, a gente gastou R$3.000 em peças. R$3.000. No site lá, vocês vão encontrar toda a documentação dela e ela está disponível com a licença de hardware aberta do CERN. Então, se vocês quiserem fabricar ela ou contratar alguém para fabricar para vocês, vocês podem encontrar todo o material, tudo que a gente sabe dela está ali no site. A eletrônica dela é similar à impressora 3D, tem 3 eixos, o mesmo motor de passo, é muito parecido. É controlada por um Arduino, que está ali com um cabo USB ligado no computador e controla a máquina. A gente acha que dá para... na verdade, o Germano, que é um engenheiro que projetou essa máquina, ele já tinha experiência em projetos de máquina CNC, então ele levou 1 ano para fazer e montar essa máquina. Ele está vendendo essa máquina também, estava vendendo por 8, agora o dólar subiu, vai dar para vender por uns R$10.000. E quem mais quiser fabricar, tem uma empresa que vende impressora 3D que está interessada em fabricar também, a gente está dando todo o apoio para eles. Então a gente está buscando pessoas interessadas em fabricar essa máquina e vender, porque a gente quer que isso aí esteja disponível para tudo que é laboratório a custo acessível e não seja um gargalo de um fornecedor que vai limitar o preço e a disponibilidade dessa máquina. A gente quer que isso aí vire infraestrutura de laboratório trivial, assim, que tem em qualquer lugar. Então, com a bancada de objetos, vocês podem ver o cenário antes e depois. Antes, vocês estão acostumados a baixar programas e textos da internet. Vocês utilizam esse conteúdo, vocês utilizam os programas, o conteúdo vocês eventualmente imprimem. E eventualmente vocês modificam o conteúdo, eventualmente reusam, né, fazem uma distribuição. Se for software livre, eventualmente pode querer fazer uma modificação, não precisa ser feita se vocês não querem. Vocês podem usar como está. E basicamente... aí já engloba a parte de conteúdo e software, que é basicamente o que se usa na internet. E depois a gente quer poder baixar projetos de equipamentos na internet. Vocês podem fabricar, utilizar, eventualmente modificar e redistribuir. Mas tem esse caminho tem lá um arquivo, um pacote com vários arquivos, um para impressora 3D, outro para fresadora tal, outro para outras máquinas que existem ou podem estar disponíveis, e com esse pacote vocês consigam os elementos para montar algo legal. Isso pode ser, pensem num laboratorista os laboratórios de ensino. Você tem essa máquina, em questão de 1 semana pode talvez construir toda uma série de equipamentos de laboratório para fazer um novo experimento que não tinha na aula de física. Isso seriam as possibilidades que podem surgir. E a gente já está começando a botar alguns instrumentos disponíveis. Aqui na direita é o shield de Arduino básico. A gente costuma dar oficina de Arduino, ensinando as pessoas a programar, desde... interessante as nossas oficinas de Arduino, porque tem desde aluno de ensino fundamental até pós-doutorando e professor universitário, na mesma sala, e tem vezes que estão sentados no mesmo computador, aprendendo, trocando as informações.
É recorrente, não tem assim um público único nos nossos cursos de Arduino. Bom, os cursos de Arduino é para aprender a programar, eletrônica digital, tem os protoboards com fiozinhos para fazer as conexões, para acender LED, mexer em motor e etc. A gente acabava usando bastante tempo da oficina para ensinar protoboard, dava mau contato e um não conseguia porque o LED estava virado. Então, tinha um bom tempo da oficina de Arduino que acabava indo para ensinar eletrônica e pequenas habilidades no uso do protoboard. Com esse shield aqui, a gente tem todos os exemplos básicos, que é fazer LED piscar, né, fazer um LED piscar, ler um botão, medir uma intensidade variável, como aqui a intensidade de luz, aqui é um sensor LDR, ou um potenciômetro, que pode ser usado como um joystick, né, ou é um sensor de tensão, e tem mais outros LEDs aí para fazer LED mudar de intensidade, né, fazer desenho assim. Então isso aqui é para aprender a básico de programação, sem precisar se preocupar com a parte eletrônica. Então está disponível no site, desse eu não trouxe, eu trouxe uma outra aplicação que a gente ainda nem tem muito bem documentada. Assim. Esse aqui é uma aplicação um pouco mais avançada, o Shield Amplificador de Instrumentação. Esse é um circuito eletrônico para amplificar sinais muito fracos, de tensão da ordem de milivolts e conseguir ler com Arduino. A gente consegue pegar e multiplicar um sinal da ordem de 500 a 1000 vezes. Então, pode ser usado para fazer uma balança. Tem um sensor na balança que quando vai uma força aplicada, vai deformar o material e modifica um pouco a resistência. E isso vai dar uma diferença de tensão muito pequenininha. A gente não conseguiria ler direto com Arduino essa tensão. Então, esse circuito aqui, a gente consegue ler sensores que tenham variações de sinais muito fracas. Foi um projeto feito em parceria com o setor de eletrônica, ali do Instituto de Física, para cursos de engenharia física. E a gente está procurando outros cursos interessados em usar. Então, isso aqui tem as possibilidades enormes, né, de enriquecer o que se pode fazer com Arduino. Está com uma licença aberta, tá os arquivos abertos, um software livre chamado KiCad para desenhar o circuito. Se alguém quiser mais canais para poder... Agora você tem entrada para um sensor. Se quiser botar 2, 4, 8 para fazer um sistema mais elaborado, é só copiar esse circuito algumas vezes e já está lá tudo pronto para fazer as derivações. Então isso aqui já começa a dar motivação para... Faz sentido ter essa máquina, né? Isso é o começo, daqui a pouco vai ter mais gente. Por enquanto só a gente tem a máquina, tem vários interessados aí, mas ainda por enquanto só tem o nosso primeiro protótipo. Esse aqui é um outro instrumento que foi feito em um projeto de mestrado, é o Shield Galileu, que basicamente é um cronômetro, sistema para fazer queda livre. Aqui tem um sistema com vários sensores do tipo infravermelho e um LED infravermelho, e quando é bloqueado ele manda um sinal para o microcontrolador que marca o tempo. Então basicamente é um cronômetro que vai dizer os momentos em que passou a bolinha em diferentes posições, dá para se montar os gráficos de posição em função da posição em queda livre, ou com inclinado aqui, e botar um carrinho ou uma bolinha que vai adquirir momento de energia cinética rotacional, e a gente pode testar modelos de mecânica em cima desse experimento. E aqui se gastou 200, 300 reais para fazer esse experimento, que um modelo comercial aí custa 10 mil reais. E esse projeto está sendo reproduzido por alunos do Colégio de Aplicação, do ensino fundamental. Eles estão lá cortando caninho, fazendo isso aí, soldando o componente, e o projeto deles no CTA Júnior é reproduzir esse experimento. Esse instrumento aí. Um outro projeto que a gente está fazendo, atuando, é o projeto da estação meteorológica. Viram um projeto do SafeCast, aquele monitoramento de radiação que teve no Japão. Bom, não é só em caso de acidente que a gente pode se preocupar com o meio ambiente, pode ter mais coisas que a gente pode monitorar. Se eu perguntar para vocês a temperatura em Brasília, vocês vão olhar no celular de vocês e vão dizer o número que está ali, que é de um sensor que está na cidade, talvez no aeroporto. Será que aqui é a mesma temperatura? Será que do lado do lago é a mesma? Vocês sabem que não. A resposta de qual é a temperatura em Brasília é um mapa. Sim, pelo menos na nossa altura entre 1 e 2 metros de altura, né? Próximo do solo.
Então, esse é um mapa de temperaturas nessa localização, e se a gente tiver um mapa dessas temperaturas, a gente tem algo muito mais relevante do que o número que vocês podem ver no celular de vocês. Então, maneira de viabilizar isso, que a gente quer implementar em escolas. Cada escola montando uma estação meteorológica, coloca na janela, e se cada escola tiver... Bom, aqui em Brasília não é tão distribuída, né? As escolas são tudo meio concentradas numa região só, né? É isso, né? Não? Bom, é que eu passei numa avenida ali, tinha um monte de escola uma do lado da outra, eu achei que fosse assim. Bom, então, tendo as escolas... foi bem... Eu cheguei agora e vi isso e pensei, pô, é assim que é aqui. Então, melhor ainda, claro. Então, se cada escola tiver um grupo de alunos com um professor que vai lá e monta e está lá com uma estação coletando dado inicialmente meteorológico, mas por que não pegar a qualidade do ar, partículas, e conseguir saber quão saudável está esse ar para a gente respirar, a qualidade da água que está ali perto. Aqui não tem muita água, mas tem também? Não tem, isso não tem. Bom, então talvez não seja o monitoramento da água aqui, máximo do Lago Paranoá, né? Então a gente quer fazer ciência cidadã com os alunos, já aprendendo a coletar dados, compartilhar dados. A gente está fazendo esse projeto, ensinando a montar para escolas e alunos. Então agora, para fechar mesmo, agora a questão do conceito. Que eu falei dos hiperobjetos, a bancada de hiperobjetos. Isso é uma analogia com o hipertexto. O hipertexto é aquele que vocês têm um aparelho que vocês conseguem acessar o conteúdo e tudo que está lá está num formato que é legível para a máquina de vocês e depois dela processar é legível para vocês. Se tiver algum elemento aí que não consegue fazer essa comunicação direito, o conteúdo não chega na tela e vocês não vão conseguir ler. Até se estiver num idioma diferente, está lá escrito em russo, vocês não vão conseguir entender o que está lá, né? Então, talvez alguém aí consiga. Eu não consigo ler russo. Então, o hipertexto, isso aqui foi tirado da Wikipédia, é um texto, o hipertexto é um texto no qual se agregam outros conjuntos de informação, na forma de blocos de texto, palavras, imagens ou som, cujo acesso se dá através de hiperlinks, que tem a função de interconectar os diversos conjuntos de informação. Vocês clicam no hiperlink, aparece a foto, aparece outra página, entra em outro conceito, né? Oferecendo acesso sob demanda às informações que estendem ou complementam o texto principal. Então, um padrão é fundamental para isso, porque permite a criação de servidores de hipertexto, navegadores para acessar e apresentar o conteúdo. Então, isso aí eu falei antes. O hiperobjeto vai ter uma propriedade equivalente, só que vai ser um objeto. Um hiperobjeto é um objeto no qual se agregam conjuntos de informação na forma de blocos de código. Pode ser o programa que roda dentro do instrumento que está passando por aí. Vocês podem fazer um programa diferente que vai fazer coisas diferentes. Então, o hipertexto, o hiperobjeto pode ter acesso às informações que rodam no próprio instrumento. Textos, a explicação do material, imagens, fotos, diagramas, informações necessárias para reproduzir o instrumento, o arquivo para botar para João de Barro usinar ele e fazer a máquina e fazer o instrumento. Então, podem ter essas informações que agregam e transformam um objeto no hiperobjeto. É que nem o texto, sem hiperlinks, é um hipertexto, digamos, trivial, que não tem hiperlink nenhum, mas ele ainda pode ser chamado de um hipertexto. Só que ele não tem as conexões, ele só não está conectado. Um objeto normal ele pode ser considerado um hiperobjeto sem conexões. Agora, se eu começo a botar uma foto num site do instrumento, e se eu clicar aqui, eu chego numa aula de como usar aquilo ali. Clico ali e chego num programa que faz ele fazer tal coisa. Então, daí a gente começa a ter a possibilidade de enriquecer o objeto, ver ele como um hiperobjeto. Aqui eu estou colocando os hiperobjetos como livres, tendo um padrão das questões técnicas para permitir o desenho, uma maneira padronizada para que a gente consiga desenhar esse instrumento e depois materializá-lo, fazer ele se tornar real através de uma dessas máquinas, que daí a gente não precisa desenvolver uma habilidade específica e a máquina faz para nós. A impressora de papel
Vocês não precisam ter muita habilidade mais do que botar o papel de um lado e garantir que tem tinta no cartucho, né? Então a gente quer chegar a algo assim, coloca ali as matéria-prima e ela usina e já dá as peças prontas para serem encaixadas. A gente vai um pouco mais do que o hipertexto, porque o hipertexto pode estar com qualquer licença. E aqui a gente está colocando o hiperobjeto como tendo uma licença que vai permitir que a gente possa usar as liberdades do conhecimento do ponto de vista legal. Então, a gente quer botar isso na cultura de que, eu olho para aquilo ali e eu pergunto, o conteúdo, eu posso modificar esse instrumento, eu tenho autorização para isso? Esses arquivos estão de maneira adequada? E, bom, isso aqui é uma superposição dos interesses dos vários movimentos de abertura do conhecimento, software livre, recursos educacionais abertos, hardware aberto e ciência aberta. Dá para usar esse conceito para todos esses movimentos de abertura e ter um espaço de diálogo comum, né, para os hiperobjetos. E é por isso que a bancada, agora eu chamei ela de bancada de hiperobjetos, porque é a bancada que vocês acessam o conteúdo online e vocês conseguem fabricar aquilo ali a partir dessa bancada. Então, daí ela é um hiperobjeto, porque se for um hiperobjeto, tem as informações necessárias para reproduzir. Então, para finalizar, para utilizar o pleno potencial da tecnologia da informação, que a gente está vendo agora, lembra aqueles slides que eu mostrei, várias etapas da evolução da comunicação, a gente chegou na tecnologia digital. E eu afirmo para vocês que a gente está ainda na infância dessa nova, de como usar ela. A gente está fazendo coisa bem legal, mas ainda está longe da gente usar ela com todas as propriedades, porque ela é a primeira ferramenta que tem que permite a gente fazer aquelas propriedades de uso, estudo, modificação e distribuição que a gente sempre pôde fazer, só que tecnicamente era difícil, né? Tinha que copiar o livro, depois teve a imprensa, a gente foi conseguindo fazer cada vez mais coisas, mas agora a gente pode fazer com conteúdo, com imagens, etc. A tecnologia digital é aquela que permite a gente explorar ao máximo essas habilidades de uso, estudo, modificação e distribuição. Então, a gente só vai estar usando bem essa tecnologia na hora que a gente se apropriar disso e estar fazendo isso direito, sem estar fazendo com informal, né? Poder botar isso explicitamente na prática acadêmica, na prática científica e na prática comercial também, pode estar presente, não exclui fazer negócios com software livre, não exclui fazer negócios com hardware livre. Tem esses requisitos técnicos e legais, hardware livre, software livre, o conteúdo livre para ser usado, estudado, modificado e distribuído. Falei da infraestrutura para expansão do conhecimento e utilização, a bancada de código aberto, na verdade a bancada de hiperobjetos. E as aplicações dela, botei alguns exemplos aí, um circulou, mostrei outros dois, o shield de Arduino e o amplificador de instrumentação, e tem mais no nosso site que a gente está construindo. E esse conceito de hiperobjeto para ser um referencial comum para a gente conseguir entender isso, está dentro do que a gente pode realmente usar, estudar, modificar, distribuir. Então, não existia uma maneira da gente comunicar isso. Então, eu estou trazendo esse conceito de hiperobjeto para a gente ter um meio comum de poder olhar para um instrumento, ou sua documentação, e avaliar se ele está com uma documentação legal. Um professor olhar para um repositório, lá para um instrumento científico de laboratório e se fazer as perguntas necessárias para... Eu posso, ou os meus alunos podem montar isso, eles podem modificar, eles podem distribuir. Então, com isso, dá um espaço para se fazer esse tipo de pergunta. E eu agradeço a atenção. Desculpa porque hoje foi bem longo, né? Obrigado. Como é que funciona esse colégio de aplicação? Quanto tempo ele existe? E você falou que ensina essa parte toda para crianças do ensino fundamental, junto com adolescentes, adultos. Sim, estão todos juntos na mesma sala. Como é que é isso em pequena escala? Como é que faz para expandir em larga escala? Tanto para entrar aqui com o MEC para todas as escolas, ou daqui das faculdades para as escolas, por exemplo? Pois é, a gente tem lá um experimento no colégio de aplicação. Bom, o colégio de aplicação existe há vários anos, eu não sei quantos, mas há muitos. O CTA Júnior existe há uns 3 anos, que foi uma sala que foi alocada para um professor de física.
implementar essa nossa metodologia lá, e os alunos estão gostando muito. Funciona por um sistema mais ou menos de tutoria. Os alunos têm ficado vários anos lá, eles em geral entram e ficam até se formarem. Isso acontece. Olha, deve ter uns 20 alunos circulando por lá, talvez mais. Eu não sei dizer o número exato, mas é em torno de 20. E nem todos estão lá o tempo todo, porque tem uns que ficam na segunda, quarta e sexta, outros vão na terça e na quinta, dependendo do horário, em turno inverso. Eles vão, não é horário de aula, é período complementar. Sobre a questão de como expandir isso para outras escolas, aumentar a escala, esse é o que a gente está pensando agora, justamente. Porque a gente já foi abordado pela Secretaria de Educação também para fazer isso aumentar em maior escala. E a gente está ainda, como os conceitos são muito novos, fica fácil começar e depois, se não tem um feedback, acaba divergindo e deixa de ser o que a gente está falando, sabe? Então, a gente está justamente elaborando conceitos, o fato de estar criando o hiperobjeto e falando nesses conceitos é justamente para ter um diálogo e um referencial para que a gente possa aplicar em formação de professores, né? Então, a gente está criando os elementos para criar isso aí. Se quiser participar das conversas, a gente seria muito bem-vindo, porque a gente ficou com medo assim de agora surgiu 30 CTAs no estado, e como é que a gente vai fazer a formação dos professores? A gente não se sentiu preparado para isso. Então, mas vamos conversar mais. Qual que é tu imagina em fazer isso aqui? Eu acho que seria legal, porque dar aula para quinto ano, então, quarto ano. E tinha um aluno que ele sozinho na internet pesquisava as coisas e perguntou as coisas. Ele montou um ventilador com pula e carga alfabética, uma gracinha. Isso com 9, 10 anos, mais ou menos. Então, ver quem vai ter interesse. Só que se ela for direcionada, ela tem como desenvolver essa habilidade. Se ela não for direcionada, não tem como. Mas também, se chega numa escola que não dá esse espaço, você perde muito aluno novo, você perde muita chance de desenvolver essas habilidades. Então, seria legal se tivesse um espaço que pudesse fornecer para as escolas públicas uma chance de auxiliar os professores. Por exemplo, eu nunca tinha visto na vida, na época que eu estava dando aula para ele. Então, o que eu podia fazer? Eu pesquisei sozinha e dei dessa forma. Mas se tivesse uma formação, ia ser muito mais fácil. Então, acho que isso é legal pensar em formações de professores interessados e em pontos de foco dentro do Estado que pudesse auxiliar os professores. Por exemplo, eu estou lá, estou tentando ensinar, mas não sei mais como é que funciona, o cara está lá no fundo, como é que eu comunico com ele para pedir ajuda. Então, seria legal ter um espaço que a gente pudesse conversar. Então, acho que ia ser muito interessante para os alunos mesmo, porque todo mundo quer aprender como é que mexe no computador, como é que faz o login, como é que faz tudo, como é que organiza. Então, acho que isso é muito interessante, porque se a gente pensa em conhecimento livre, tem que dar um espaço, tem que ter uma abertura. Porque se ficar dentro da academia, não adianta muito. Quer dizer, adianta, mas não tanto como poderia ser isso também. Sim, a ideia é disseminar. Uma parte disso é criar esses espaços online para interação entre os próprios alunos. É que os alunos podem tirar dúvidas uns dos outros também, mesmo em escolas separadas com essas novas possibilidades. Um dos primeiros exercícios que a gente fez com os alunos do colégio de aplicação eles vão montar um anemômetro para medir a velocidade do vento e vão documentar como é que eles fizeram funcionar. Então, eles estavam fazendo esses exercícios de deixar lá um roteiro de como eles programaram o Arduino para medir a velocidade do vento. Mas os projetos são eles que escolhem ou vocês que escolhem? A gente está direcionando bastante ainda a gente está assim colocando estação meteorológica. Agora olhem aqui, escolham aqui dentro. A gente está direcionando bastante o projeto deles. Mas são os alunos de graduação, engenharia e física que eles vêm com algumas ideias também. Mas a gente procura ter a gente já tem umas linhas iniciais de pesquisa. A impressora 3D, ela usa essas que estão bem populares agora, elas usam um método de deposição que chama deposição de filamento fundido. Ela vem um filamento que tem tipicamente 1 milímetro, de 1 a 3 milímetros de diâmetro, dependendo da impressora, e ela vai ser empurrada dentro de um tubo que está quente e tem uma saída de 0,3 milímetros.
Então é como se fosse uma bisnaga soltando um plástico assim, e ele vai fazendo camada por camada. Esses plásticos por si são baratos, em torno de R$10 o quilo. Você vai comprar ele na forma de pellets, que são os pedacinhos para usar em injeção, né? Quem vai trabalhar em plásticos vai comprar em pellet, que está o preço mais barato. Para usar na impressora tem que estar num filamento com uma espessura bem certinha ao longo todo o comprimento dele, porque se ele varia um pedaço lá vai dar errado a impressão, então ele tem que ser muito preciso, não pode ter bolha. Até agora só tem está da ordem de R$150 para cima o quilo, então tem um fator 15 entre o material bruto e o material rico, né? O material. Mas um ponto é que quando a gente imprime uma peça, ela não é maciça. Então, por exemplo, a RepRap, que é essa impressora aqui, ela usa o plástico nas peças de junção das barras aqui. Tem essas partezinhas brancas de plástico aqui, e ela está imprimindo uma peça dela mesma que está aqui desenhada na tela. Ela usa em torno de 400 gramas de plástico para fazer ela mesma. Então, se é uma impressora dessas e vai gastar R$75, não é tão ruim, sabe? A questão é que pode parecer... Dá para melhorar, claro. Mas não é assim tão caro, porque ele preenche com um sistema tipo favo de mel por dentro, para a parte sólida, que dá bastante resistência mecânica e fica bem mais leve. Tinha mais alguma pergunta? O curso de Engenharia Física, basicamente, é pensando... Se fazer uma análise das engenharias, tem várias engenharias no Brasil, mas nenhuma delas cria um profissional especialista no que o professor anterior estava falando, que é a mecânica quântica. A mecânica quântica é vista um pouquinho na parte eletrônica, engenharia elétrica, vai ver um pouco, mas a mecânica quântica é algo muito mais profundo. E esse seria o grande diferencial do engenheiro físico, que seria um engenheiro que estaria apto para resolver problemas tecnológicos, etc., e que tem conhecimento de mecânica quântica e aplicações de materiais, etc., né? Principalmente esse seria o grande diferencial. Mas dá para fazer uma outra analogia. É comum ter o curso de Química, né? E também tem o curso de Engenharia Química. Isso já é comum nas universidades. E daí tem uma que é mais aplicação tecnológica e outra vai ser mais a parte acadêmica. Então, é aí mais ou menos que tem esse diferencial. Só um pouquinho. A fresadora, ela é a fresadora essa aqui. O shield... Espera aí. Esses shields aqui que são fabricados nela... Isso aqui teve uma dessas placas que é só a plaquinha de componentes, foi fabricada nela. Então, basicamente, o que vocês vão ver ali... Aqui tem uma mesa, ó. Essa mesa anda para frente e para trás aqui, ó. Essa mesa aqui. Nela fica colada uma placa, que é essa placa aqui. Então ela vai usinar e vai remover o material do cobre para estabelecer os contatos do circuito eletrônico. Depois de estar feita essa placa aqui, por exemplo, aqui cabe um circuito integrado de 8 pernas, ó. Depois de colocar aí, tu solda e tu tem o teu... Sim, depois tem que soldar. A máquina vai te... Depois de usinar, ela vai te devolver exatamente isso aqui, ó. Ainda está fixa em algumas partes, ó. Aqui ela está removendo, ela está cortando, ela está terminando de cortar essa placa.
fechando essa parte aqui, ó. Ela está terminando de fechar, mas ela deixa presa na placa. Daí quebra, né, ali nesses elementos que ficaram mais fracos aqui, dá uma lixadinha para não ficar com ponta para machucar os dedos, e depois solda. Né, solda com estanho e tal. A gente tem feito atividades também de oficina de soldagem também. É que depois que aprende a soldar é fácil. Fazendo umas 2 horas soldando, a gente melhora bastante. Então tá, pessoal, acho que é isso. Agradeço de novo aí.